Galera, não estranhem, porque eu estou ajustando tudo em cima da hora. Acabou que dois integrantes ainda não estão presentes, então é o momento de ir ajustando tudo bonitinho aqui nessa live que a gente vai fazer para vocês. Já a Listra já está aqui comigo, aparecendo na tela. Diga oi, Listra. Olá, estou sorrindo por debaixo da máscara, mas tecla SAP. Daqui a pouco o Edmir e o. É muito estranho chamar o Alfredo. O Nemesis Uhum. aparece aí. Enquanto isso, nós vamos ficar nerdando aqui. Vocês estão vendo aí a imagem da ilustração do rato, a imagem também da página do blog da comunidade Belém Noturna, onde vocês poderão encontrar várias informações do projeto, desde personagens, as crônicas que já aconteceram, dentre outras coisas que a gente vai comentar hoje aqui na live. Já tem alguns meses que a Listra está sendo minha parceirona aqui no projeto, só que hoje nós vamos apresentar dois novos parceiros que, como a Listra tem divulgado aí nas redes sociais, o bebê está crescendo. Verdade. Eu não vou mentir, tô doido para começar a ver esse bebê ganhar áreas de cópia digital. Não vou mentir, sou doido para transformar essa criança num livro. A gente está caminhando para isso. Não é à toa que a ilustração aqui do rato já indica esse caminho que a gente pretende chegar lá na frente. Mas mais novidades a gente vai contar aqui durante a live, é só aguardar os dois integrantes chegarem. Deixa eu até mandar aqui uma mensagem para eles. Tá. Beleza. Tá. Ótimo. Beleza. Enquanto os dois não chegam, bora trocar aqui uma bolinha, eu e a Listra. Ali, Diga. antes da gente mostrar as ilustrações, seria interessante a gente falar um pouquinho da galera que fez pra gente essas ilustrações, tanto a Missa quanto o pessoal da Maple. Fala um pouco deles aí pra gente. Então, a Misa, ela fez essa ilustração do rato que vocês estão vendo aí. Ela não tinha uma máquina no momento, né? Então ela estava trabalhando de maneira esporádica para poder cumprir o prazo da ilustração e entregou para a gente um desenho bem bacana do rato. Mas infelizmente depois ela teve problemas para poder continuar e fazer outras ilustrações. E aí nisso ela indicou o pessoal da Blue Maple, que na verdade ela me indicou vários artistas, né? E dentre eles estava o pessoal da Blue Maple, que foi quem fez as próximas ilustrações que a gente vai mostrar para vocês já. E todos os dois artistas, né, são maravilhosos. Já estão morando no meu coração. Nossa, eu toda vez que a Listra manda pra gente, que o grupo de colaboradores, narradores do projeto já tem um grupo, né, para troca de ideias, e toda vez que ela joga pra gente as ilustrações, a gente fica babando. Caraca, é muito bom, ela não tá exagerando, viu, gente? Tu podes falar um pouquinho do quanto tem sido agradável para ti o contato com o pessoal da Maple? Sim, com certeza. Eu fui até eles, né, o primeiro contato foi bem tranquilo, né? Eu cheguei, expliquei, né, que a gente estava querendo ter ilustrações dos personagens num projeto de RPG e perguntando questão de valores, prazos e como é que eles funcionavam, né? E eles foram bem acessíveis, me explicaram tudinho. E a partir daí parece que a relação foi só melhorando, porque eles perguntam como é que é o personagem, não é só a descrição, mas eles querem saber um pouco mais sobre o psicológico do personagem para tentar colocar isso dentro da feição ou da pose. Passam para a gente
alguns rascunhos diferentes para a gente opinar e dar feedback. Então, é um processo que está sendo muito gostoso, porque cada ilustração nova tem esse mesmo processo, né? Tudo de novo, mas de um jeito diferente para cada personagem. E acaba que tanto o contato direto com o pessoal da Blue Maple, quanto o bebezinho, né, que vai nascendo, né, da ilustração, é um negócio bem bacana. Aí eu tô tendo esse contato direto com eles, né, através do Instagram. E aí eu repasso, né, os rascunhos pro nosso grupo lá de narradores. E aí, como o Raga disse, né, a gente fica babando, né, opina, né, pega os feedbacks de todo mundo para poder repassar para eles lá. E surgiu finalmente uma imagem final. Beleza, ó, galera, o Edmir já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Ed. Olá pessoal, tudo beleza? Deixa eu colocar ele aqui na tela. Vou fazer essa criança aparecer aqui. Ed. Estão me ouvindo? Estamos. Pronto. Vou ajustar ele aqui na telinha. Tudo arrumado em cima da hora, viu, galera? Se vira nos 30. Tá. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu já estou misturando as pautas. Então eu vou aproveitar que o Ed já está aqui. Não, vamos terminar a pauta da ilustração, que é o tempo que o Alfredo... Quer dizer, não, Alfredo? O Nemesis. O Nemesis chega. Eu tô brincando, gente, porque até pouco tempo atrás eu só conhecia o Nemesis como Nemesis. Nunca me dei o trabalho de descobrir qual era o nome do cidadão. Aí até que um belo dia esbarrei com ele no YouTube e lá estava lá, Alfredo. Olha, o Nemesis se chama Alfredo. Beleza. E o Ed, acabei colocando aqui o nome acadêmico dele. E ele já me alertou que para os assuntos de RPG, a partir de agora será Ed La Sombra. Então, Edmir, tu pode explicar aí pra galera por que La Sombra? Disse aquele que vai jogar contra a Mary, né? Não, gente, não é uma questão de... Enfim, esse é o nick que eu usei, acho que na minha adolescência inteira, desde que eu comecei a jogar Vampiro. Então, no Civilization, na minha conta desses aplicativos de compra de games, em todos eles o meu nickname era La Sombra. La Sombra era o clã de vampiro que eu mais simpatizei, na realidade, né, com a edição de Dark Age, do Vampire, e foi o nick que eu adotei. Mas isso não me impede de narrar ou de jogar com outros clãs. Inclusive, o meu sistema favorito do World of Darkness era Mago, certo? Era o que eu gostava mais de narrar. E no Vampiro, La Sombra ficou como um nickname e continuou. Aí o meu sobrenome, geralmente, o Celestino eu uso para as publicações acadêmicas, né? Eu tenho alguns trabalhos científicos e é o nome que eu uso. E a maioria das pessoas me conhecem como Ed Amanajás, que é o meu outro sobrenome. Isso aí, galera. Então, a partir de hoje, claro que já não dá mais para mudar assim tão rápido aqui no layout da transmissão, mas a partir de hoje, futuramente, vocês vão ver Ed La Sombra aparecendo nos cartazes aqui do projeto. Estou aqui ajustando aqui a câmera da Listra, porque estava dando uns bug em que a cara dela não estava aparecendo. Estou aqui ajustando aos poucos. Bom, antes que o Nemesis não chegue, vamos então continuar a questão das ilustrações. A gente estava falando das ilustrações e gostaríamos muito de apresentar a vocês as ilustrações que já temos feitas pelo pessoal da Maple. E vou pedir para a Ali ir comentando 3 deles, porque 3 deles a Ali esteve diretamente trocando ideias e o último fica por mim. Vamos lá, Ali, começar com os comentários? E a primeira ilustração que nós queremos apresentar a vocês é do Príncipe Vargas, o regente Tremé da Capela de Belém.
Ari, relate aí pra gente como foi o processo de criação da ilustração do Vargas e, claro, fala também um pouquinho do como ele é e como ele se comporta dentro do cenário. Bem, o Príncipe Vargas, né? Ele é um tremé que é um político, né? Uma pessoa que tem um pensamento bem voltado para a politicagem, principalmente no mundo sobrenatural, né? No Cainita. E ele é uma pessoa sem escrúpulos, né? Ele é um sociopata, de fato. É um alpinista social ou outros, ou talvez sejam elogios para ele, não xingamentos, né? Mas outras formas de falar isso. E ele é uma pessoa metódica e paciente, até certo ponto, né? Acho que tem um pouco mais de paciência do que os outros, ou pelo menos demonstra ter mais. E quando eu fui falar com o pessoal da Blue Maple, eu fui trabalhando essas questões, né, explicando isso sobre o personagem, explicando que ele tem para poder gerar a imagem dele, né, então, colocar isso na postura, na feição, né, um ar de desdém. Opa, olha, né, mas chegou. Opa, nem E além disso, eu baseei muito ele na figura do Hannibal, né? Principalmente o Hannibal do seriado. Então, tanto para, inclusive até, né? Na verdade, para ele se alimentar, né? Já que ele se alimenta de órgãos, né? Então dá um outro aspecto mais creepy para ele e deixar ele com um ar de uma figura mais assustadora, né? E repassei tudo isso para o pessoal da Blue Maple e eles foram fazendo, né, algumas prévias de poses. A questão do terno, dele estar segurando o terno de um jeito, ou se o terno estaria aberto, né? Ou a pose que ele estaria olhando. Como ele cresceu também mais ou menos nos anos 20. Então, a pessoa da Blue Maple me passou algumas fotos de algumas pessoas daquela época para a gente tentar achar uma silhueta com um corte de cabelo que o pessoal usava muito, costumeiro naquela época e tal. E nisso a gente foi chegando até essa imagem que vocês estão vendo aí nesse momento. Uma figura que passa um ar de tô um pouco me lixando para vocês, mas que exige respeito ao mesmo tempo e provavelmente está com a mão no bolso porque não vai apertar a sua mão. Vai te tratar mais com o olhar do que com o toque e tem uma barriguinha avantajada, né, por ser uma pessoa não muito física, né? Não que ele seja sedentário em si, mas como foi abraçada, não sei, eu já acho que uns 50 anos mais ou menos que ele tem, se eu não me engano. Então, ele era médico, né? Então, tem essas questões que a gente levou em consideração na hora de criar a imagem. Perfeito. Eu vou até fazer aqui uma enquete rápida com os três. Na opinião de vocês, o Vargas é o NPC mais odiado do cenário ou tem alguém disputando esse lugar com ele? Ed? Tá sem áudio, Ed. Então, eu tô chegando agora na narração, já conheci um pouco da ambientação porque ela faz referência a todo um histórico de RPG e de jogos de Vampire em estilo live action na cidade de Belém. Então, relembra um pouco o que foi o Belém by Night e outras experiências de RPG jogando vampiro. E o Haga, ele foi muito feliz em guardar todo esse histórico de mais de 20 anos de jogo de RPG em Belém.
Então, quando eu comecei a ler a ambientação do Belém Noturna e comecei a ver um pouco do que era a proposta dos personagens, desses NPCs, e principalmente esses que representam Camarilla e Anarquia, o Vargas, ele teve, assim, para mim foi uma experiência de relembrar antigos personagens, ao mesmo tempo denotando uma personalidade nova, certo? Então ele tem um pouco do que foi o Lazarus no By Night, ele tem um pouco do que foi a imagem de alguns Bruhás que existiam no projeto, que também eram NPCs na época do By Night, e com o passar do tempo evoluindo também para algumas outras figuras de referência desses jogos anteriores, mas com essa característica nova que a Alistra comentou. Ele é um sociopata, ele é envolvido com política, como a maioria dos políticos são sociopatas também, né? Que a gente tem no Brasil. Mas ele denota bem essa questão. E atrelar isso, essa imagem desse NPC, no contexto da Camarilla, que é uma ambientação de vampiro em que a sociedade vampírica segue um status, segue uma regra, digamos assim, né, de hierarquia, é bem interessante. Agora, se ele é mais odiado ou não, só os jogadores podem dizer. Então, a figura do Vargas, ela aparenta ser autoritária, mas ao mesmo tempo um autoritário esperto, que sabe como deixar as pessoas abaixo dele nas rédeas, digamos assim. Que é diferente do estereótipo da outra personagem, que é a NPC, digamos assim, que hoje representa o movimento anarco. A Anitta, que é uma personagem bem que levanta, digamos assim, muitas contradições, ela tem essa postura de representar a anarquia, de representar um movimento liberto dessa hierarquia que a Camarilla impõe. Mas, ao mesmo tempo, ela cometeu Diablerie como uma figura clássica. Certo? Ela matou um vampiro clássico, que é também uma figura que remete a muitos personagens anteriores no ambiente de vampiro em Belém do Pará. E por ter sido a diablerista do Paulo Daniel, né, Paulo Almada, ela acaba sendo uma personagem que gera, digamos assim, controvérsias. Ela representa esse potencial da anarquia na cidade de Belém, mas, ao mesmo tempo, ela representa uma figura que acabou com alguém que era muito respeitado no meio dos anarquistas. Então, todo o histórico da Gerena e de como o NPC do Paulo Almada sofreu o chamado da Gerena até o momento em que ele acaba por morrer nas mãos da Anitta, faz com que ela seja essa figura controversa. Quem respeitava o Paulo Daniel, com certeza não está muito feliz com a morte dele pela mão da Anitta. Ao mesmo tempo que ela representa essa liberdade, ela também representa uma imposição de poder, certo? Um domínio sobre o território. E ela acaba sendo respeitada talvez mais pelo temor do que pela representação, do que ela é capaz, digamos assim. E é uma personagem feminina, então é interessante ver esse arquétipo também sendo desenvolvido por uma personagem feminina. Quem não gosta da Anitta não gosta dela porque ela tem um poder que ela conseguiu alcançar. Então, independente de como ela trata as pessoas, de como é a índole dela, ela tem esse papel de ser uma mulher que representa poder, entendeu? E que, por isso, impõe respeito. Então, entre os dois, eu acredito que a Anitta ela seja mais ambiciosa e o Vargas seja mais escroto mesmo, desculpa a palavra. Então, não dá para dizer quem dos dois é mais odiado ou mais amado, né? Dependendo dos personagens que estão mais ali. Mais amado ou odiado. Beleza. Vou passar para o Nêmesis. Nêmesis, por favor, se apresente e comente sobre o Vargas e se você acha ou não que ele é o NPC mais odiado ou, quem sabe, amado do cenário. Manda lá. Boa tarde, galera. Tranquilidade. Eu sou Alfredo Nêmesis. Estava jogando com o grupo do WOD Latinoamérica.
Agora estou aqui para auxiliar como narrador. E, bom, eu estou acompanhando todos os arcos. Então, vamos lá. Eu não acho que o Vargas seja o personagem mais odiado. Tem outros personagens que roubam esse antagonismo com maestria. O que acontece é que ele tá muito por debaixo dos panos. Se ele tá fazendo alguma coisa para ser o mais odiado, ele tem que trabalhar um pouco mais. Por quê? A gente tem um rato que ele tenta fazer o pano de fundo com muitas coterris, por isso fica manipulando, jogando com a mente dos outros. Tem a Anitta que fez o Diablerie do Almada, fora que teve uma cena que realmente chamou a atenção, que foi o espancamento do sangue fraco. Isso com certeza não deve deixar a galera muito satisfeita. Também já deixou, muitos jogadores já pegaram e falaram assim, não vou me aliar com o maluco por conta disso. Então tem muito desses pontos que colocam isso. Então, tipo, Vargas, se for colocar assim na linha de chegada para o ser mais odiado, eu colocaria ele em terceiro lugar. Porque agora, se for para falar assim, aquele antagonista, aquele personagem que o pessoal ama odiar mesmo, eu coloco com certeza o Rato. O Rato é certeza absoluta que tem gente que mataria de graça por ele. E a Anitta brigando pare a pare com ele. Pode crer. Eu tava comentando um tempo desses que eu não achava que o Rato fosse ter todo esse retorno. Quando comecei a narrar o primeiro arco, eu jurava que o Plínio fosse ganhar a atenção. Acabou que ele se apagou completamente. Sim. E eu espero ver mais do Plínio ele aparecer, mesmo que seja para ele brilhar no sentido de se ferrar. Mas eu espero ver mais do personagem ainda futuramente. Até porque o Plínio é arpia, né? A arpia é um cargo dentro da Camarilla que tem que brilhar. Então, não tem por que ele ter sido apagado. Ele foi ofuscado no primeiro arco. Então, tá na hora de ele começar a dar o ar da graça, né? Em Belém. Perfeito. Ali, sua opinião? Sobre quem é o NPC mais odiado? Olha, eu concordo com os dois e eu acho que, na verdade, esses três aí, né, o Rato, a Anitta e o Vargas, estão disputando esse pódio. Eu concordo com o Nemesis de que acho que o Rato estaria em primeiro lugar, talvez, mas por ele acabar traindo a confiança de todo mundo, né? A Anitta por ser uma pessoa explosiva e o Vargas por ser odioso mesmo. Eu acho que pelo menos até então o pódio está nesses lugares, mas os três estão com essa disputa aí por serem os NPCs que todo mundo ama odiar. Boa. Eu acho que o Vargas só não tá disputando o primeiro e o segundo lugar ainda, porque, ou melhor dizendo, ele só tá no terceiro lugar porque ainda não apareceu alguém para odiar mais ainda dos NPCs. Boa. Vamos então à segunda ilustração, que é da Nini. Mais uma vez, Ali, descreva a nossa personagem Banu Hakim. Bem, a Nini, ela é uma Banu Hakim que veio do Rio de Janeiro, por conta de um acordo que o Vargas fez com a Camarilla, de lá. E ela é basicamente uma espécie de guarda-costas / espiã, né? No sentido mais direto e sem muitas palavras. Então, digamos que ela seja uma espécie de Jason Bourne, no sentido, em vez de um 007, né? Assim, pegando assim os estereótipos de espiões. Então, ela tá lá mais para fazer o serviço sujo e que ninguém quer fazer, porque ela não se importa em fazer. E também porque ela quer deixar as coisas em ordem
e conseguir, a partir disso, ter espaço para fazer os próprios planos dela, né, que eu também não posso revelar aqui, mas provavelmente isso o Haga vai acabar desenvolvendo mais, né, na Coterie Milícia de Sangue. E ficar de olho no Vargas também, porque ela está subjugada a ele, mas ao mesmo tempo tem um certo passe livre. Perfeito. Eu devo comentar que antes da Nini ser construída, que quem construiu a Nini foi a Ali. Eu só tinha o conceito, mas quem fez todos os detalhezinhos foi a Ali. E antes da Nini ser trazida, entre aspas, à vida, o personagem mais porradeiro do cenário era o Plínio. Agora eu acho que tá tete a tete com a Banu Hakim. O que tu acha, Ali? Eu acho que eles dois têm características bem distintas, né? A Nini, ela é muito... pelo menos eu fiz ela baseada muito no sentido de... é para entrar, né, fazer um negócio e sair de boa, né? Com o tempo mais otimizado possível. Então, ela brilha no sentido de fazer as coisas enquanto ninguém está sabendo dela, né? Mais escondido. O Plínio, eu acho que ele é mais de peitar as pessoas, ir para frente e conseguir aguentar a situação. Até porque, vendo as diferenças de poderes de disciplinas e de atributos deles, isso fica mais evidente. Mas ainda assim, a Nini é uma oponente formidável, se for necessário se meter com ela, porque ela sabe lutar capoeira, ela é capoeirista. E nisso o Haga pode falar bastante, porque ele também é capoeirista, então passa a palavra para ele nesse sentido. Bom, a gente idealizou a Nini sendo capoeirista até porque a gente precisava de uma origem na periferia do Rio de Janeiro. E a gente achou interessante a Nini ser capoeirista porque foi uma das formas que ela encontrou de não se render aos encantos do tráfico nos morros do Rio de Janeiro. Então a capoeira foi o que resgatou ela desse triste destino que boa parte da juventude do Rio de Janeiro acaba seguindo. E aí ela demonstrou grande habilidade e chamou o interesse da senhora, né, Ali? Senhora. Chamou o interesse da senhora, que a abraçou e a trouxe para essa linha de frente hoje da Camarilla através dos Banu Hakim. Vou agora perguntar opiniões tanto do Nemesis quanto do Edmir. Nemesis, o que tu acha da Nini? Tá, vamos lá. Eu tô curioso porque, tipo assim, pelo que as 2 vezes ativas que teve foi com a minha Coterie e teve a situação da Flora que eu vi que foi o momento dela brilhar. Então, até aquele momento eu tô esperando mais. Aquela coisa assim, eu tô querendo acreditar que vai ter uma cena de ela mostrar o potencial dela como guerreira, para ela se mostrar, sabe? Até porque também foi o que me falaram, o Plínio é o maior combatente. Aí eu vi assim, o maior combatente sumiu, o Mochad sumiu também, então fica meio difícil isso, porque como dizem, os maiores guerreiros de Belém estão totalmente ausentes, aí fica complicado, porque no momento de mostrar, o cara chegou, toma água benta, toma. Boa. Ed, o que tu acha da Nini? Então, eu acho interessante o contexto de construção da personagem, porque a Ali fez esse trabalho, né, de pensar no perfil dela, ela só tinha um conceito antes, e eu acho interessante trabalhar isso na cidade de Belém. Tipo, a origem dela no Rio de Janeiro remete a um contexto de desigualdades sociais e, de certa forma, ela acaba entrando dentro de uma visão que é meritocrática, digamos assim, né? Ela fez por onde para não estar dentro daquele contexto social que muitos consideram como
fatídico, digamos assim. E o fato dela entrar na Camarilla dentro desse contexto diz muita coisa, tipo, ela é alinhada à Camarilla, ela não é alinhada à Camarilla? Qual seria a ligação dela? Por que o Vargas trouxe ela para Belém? E aí entra essa reflexão, né? Tipo, ela é alguém que garante o tranco, ou seja, ela segura na porrada, certo? E está ali a serviço de uma sociedade que é extremamente hierárquica, de certa forma até autoritária, se a gente for pensar dessa forma, né? Em relação a questões como a manutenção da máscara, a como a sociedade vampírica lida com os humanos. Então, ela para mim, ela faz esse estereótipo do anti-anti, entendeu? Tipo, ninguém daria nada para ela, mas talvez ela seja essa figura meritocrática, né, que conseguiu avançar dentro da estrutura como ela se impõe. Então, pensar em como vai ser a interação dela com os personagens, certo? Tipo, nossa, mas tu és uma Banu Hakim, por que tu tá trabalhando pro Vargas? Entendeu? Com todo o contexto histórico, certo? Da relação entre os... uma questão muito legal. Por que o Banu Hakim tá trabalhando com Tremé? Exatamente. Por que o Banu Hakim sai tá da minha trabalhando cabeça? com Tremé? Muito obrigado por perguntar isso. Então, eu acho muito interessante esse contexto, porque é um Banu Hakim, né, um antigo assamita, trabalhando para o arqui-inimigo deles dentro da sociedade vampírica, que são os Tremeres. Então, todo esse contexto de conflito social e dentro de uma sociedade vampírica enriquece muito uma personagem que, a princípio, poderia parecer só uma personagem porradeira, entendeu? Então, é bem interessante de se pensar nisso, de se lidar com isso, né? No momento que o Brasil vê muitas figuras assim, né? Tipo assim, pô, mas tu não deveria estar aí, o que tu estás fazendo aí, entendeu? Então, acho que isso vai gerar muitas dúvidas e vai gerar até mesmo uma própria narrativa pessoal, mesmo ela sendo uma NPC, né? De qual é o papel dela na sociedade vampírica de Belém. Então, acredito que tem muito pano para manga para ser explorado. É uma personagem que tem um contexto riquíssimo que a gente pode utilizar e vai utilizar, né, com os nossos jogadores. Beleza. Vamos agora ao terceiro personagem, que é o personagem mais boca de jambu, que é a Dália. Ali, é tu que tem que falar, não tem como. Então, todo mundo já conhece a Dália, né? Eu imagino, né? Pelo menos quem acompanhou as cenas com ela, quem interagiu com ela também. O Haga diz que ela é a personagem mais boca de jambu porque ela abre mais a boca para poder soltar as fofocas, né? Bem, eu tenho a dizer que eu não sou baú, então vocês que lutem. Mas, bem, no caso, vamos lá. A Dália, eu pedi pro pessoal da Blue Maple, né, fazer ela, baseado nas informações que eu já tinha da personagem, né, das imagens que eu já tinha conseguido encontrar. E eles fizeram um trabalho maravilhoso, melhor do que eu podia conseguir imaginar ela. E tá aí essa ilustração maravilhosa que vocês estão vendo. Ela realmente tem uma aparência de bem jovem, porque ela foi carniçal do Vargas por 2 anos, sem saber, antes de ser abraçada, né, porque ele apagava a memória dela. E depois abraçou ela e ela tem essa aparência eternamente como uma garota de 16 anos, apesar do semblante dela, apesar da linguagem corporal dela mostrar um certo cansaço, melancolia e eu acho que é isso. Acho que é um certo cansaço e melancolia dela e tédio também por ter passado muitos anos da não vida sem conseguir entender muito bem onde ela se encaixaria. Até porque ela nunca foi muito ligada à política, né? Agora, talvez, as coisas mudem, porque com todas as cagadas que aconteceram nos arcos em si, ela teve que fazer algumas escolhas, e algumas dessas escolhas levaram ela a sofrer uma remodelação, né, de acordo com
o Vargas, e vamos ver agora como é que ela vai se inserir com os novos companheiros da Camarilla, inclusive também com o Banu Haki, né? Uma aliança de Tremere com o Banu Haki. Eu tô achando que a cidade de Belém é bem conectada com relação a isso. Não tem essa briga de Banu Haki em Tremere, porque, pô, Banu Haki em Tremere são muito civilizados, nossa. Extremamente civilizados. Verdade, dentro da Coterie, que faz parte inclusive da Angel, que é a personagem do Nemesis, tem 2 Banu Haki, que tem o PC do Marcos e a Anitta, né? Que a Anitta é agora Anitta não, Ani. Opa, não, a Nini que é o NPC referência da Coterie. Nossa senhora. Você virou uma aula, né? Virou uma aula dentro da Coterie, né? Uhum. Ed, o que tu acha da Dália? Então, eu tenho conversado com a Ali, né, até porque o meu personagem dentro do projeto, que eu vou estar narrando, mas eu vou estar jogando um pouco também, né? Então, o meu personagem dentro do projeto vai ser um Tremere. E a gente conversou bastante, ela me falou muito sobre a personagem e sobre o que ela tinha de concepção, né, da personalidade dela. E para mim a Dália ela tem um papel interessante ali de desencadear algo interior em relação à posição dela dentro do clã, certo? O que o V5 trouxe para mim de mais interessante em relação aos Tremeres é a quebra da hierarquia da pirâmide. E isso é algo que a personagem ela tem incipiente dentro dela, certo? Ela ama e ela odeia estar ali. Ama por quê? Porque ela não saiu, ela ainda está lá, certo? E odeia por quê? Porque a grande vontade dela seria não estar. Então, esses conflitos, eles são bem interessantes a nível de se pensar um jogo de Camarilla, certo? Então, se tem uma Coterie que trabalha dentro do contexto da sociedade vampírica ligada à Camarilla, certo? Ter alguém que defende isso e, ao mesmo tempo, internamente tem uma repulsa, principalmente motivada pela figura do Vargas, né, que é o NPC. Então, eu acho interessante, porque gera bastante gancho, bastante plot que podem ser desenvolvidos na concepção do personagem e também na inter-relação dele, né, com o jogo em si. E como o Nemesis falou, né, essa relação Tremere e Banu Haki é bem interessante na cidade de Belém, para não dizer que é mais uma questão de dualidades conflituosas que a gente tem no cenário belenense. Nemesis, está contigo. Bom, eu, pelo que eu acompanhei dos outros arcos e até jogando com a Alice, eu achei muito interessante, porque ela foge do padrão dos Tremeres que a gente encontra. Por exemplo, teria muito jogador que tem aquela ideia de querer alimentar a intriga entre si, encontrando um outro Banu Haki, ou então ser aquele feiticeiro muito poderoso, sabe? E a gente tá vendo que a Lystra ela conseguiu fazer uma coisa diferente e única nessa história com a Dália. Porque você vê que eu achei diferente, porque tipo assim, você tem a pegada do ocultismo, mas você não tá amarrado à feitiçaria de sangue, não tá amarrado à dramaturgia, entendeu? A antiga dramaturgia. E isso é legal. Isso é tipo assim, fazer um personagem único e que encaixe perfeitamente. Como, por exemplo, lendo um pouco da história também, sobre aquela a gente foi comentando, que você falou, pô, eu quero fazer um personagem investigativo, Tremere. Pô, tem muita gente que não consegue ver, que sempre tem que colocar aquela ideia amarrada, engessada, de que todo Tremere tem que ser usuário tem que ser um mago, sempre tem que estar tendo aquela amarra engessada do ocultismo. Você tem como fazer isso com outras coisas. E a personagem da Dália traz isso, mostrando que pode fazer isso. Muito que tem a resistência também de fazer um Tremere que seja voltado pro lado social, que a gente vê que o Vargas faz isso também. Então é legal essa dinâmica de você fazer assim, pô, eu posso ser um Tremere, mas eu não preciso ser o Tremere clássicozão que usa feitiçaria de sangue. Pô, e isso a Dália conseguiu fazer legal. Porque, de repente, é aquela coisa, você pode ser alguém voltado pro ocultismo que, pô, posso investigar. Com auspício, eu consigo, agora no V5,
você consegue fazer essa parte. Por exemplo, eu posso ser uma vidente, eu posso sentir as essências do local, até aquela ideia de sentir a presença residual tocando nos objetos. Então, dá para fazer essa ideia. Então, eu gostei muito da Dália, porque ela tem toda essa vertente que dá ideias para jogadores falarem assim, vamos fazer algo diferente? Vamos. E aí ela apresenta essa ideia boa, essa ideia saudável. Exato. Inclusive, eu acho que no meio desse bate-papo aqui, me deu um insight de que a cidade de Belém, ela foge dos estereótipos, né? Essa questão do Banu Hakim, do Tremere, né? De ter um príncipe Tremere, no caso. De ter um Ventru que não se interessa pela Jihá. Não, só tem coisa legal. Só tem coisa legal. E beleza. É muita reviravolta, muita quebra de estereótipo. E isso, como tanto o Nemesis quanto o Edmir falaram já, que dá para dar um pano de manga para desenvolver os personagens de maneira mais profunda, de maneira riquíssima. Beleza, então vamos agora à última ilustração, que é a do João Caminhante, o gangrel mais antigo da cidade de Belém e região metropolitana. Para quem já teve oportunidade de ler o cenário de Belém, que está disponível na página, no blog da comunidade Belém Noturna, ela é quase toda contada pelo olhar de João. E quem leu já percebeu que o João, ele não é um gangrel também típico. Ele é um gangrel que podemos dizer com todas as letras, covarde. Ele foge do perigo. Vamos deixar claro uma coisa, fugir também não deixa de ser uma estratégia. Verdade. Viver uma nova noite também é uma estratégia de não vida. Claro. E o João, ele também tem uma pegada de Galhardi. Vou trazer esse nome para vocês terem um pouco de familiaridade. Mas ele é o contador de histórias do cenário. É ele quem leva as notícias em formato Tem um nome específico, o Raga. Chama de Squall. Esse termo é apresentado no 20 anos, se eu não me engano, no Lore de Clã. Aí ele tem falando a respeito disso, que você tanto é uma qualidade que você fica para contar as histórias, as narrativas, pela visão do clã Gangrel. Perfeito. Se eu não me engano, o Beckett é o Squall também, posso estar equivocado. Ele é o diga lá, Ali. O Beckett é outro que foge totalmente dos estereótipos, né? Porque é um gangrel historiador super culto. E eu acho isso fantástico. Ah, com certeza. Ele é o mito. Ele é o mito do Vampiro à Máscara. Boa. O João, ele é um ancila, galera, que ele tá quase virando ancião. Ele tá muito na beira de virar ancião. E ele conhece muito do que ocorreu na história de Belém. E ele é um pouco antes da cabanagem. Então ele viu o que aconteceu e viu o que foi estar no meio do olho do furacão dos eventos mortais que ocorreram e que tiveram participação também de seres sobrenaturais. Vou pedir agora para a Ali comentar as impressões que ela tem do João. Eu vejo o João como uma pessoa, um dos poucos vampiros assim da cidade que sejam simpáticos, que sejam honestos, na medida do possível, tendo um pensamento não tão humanista quanto a Dália, né? Mas que se aproxime um pouco disso, né? Pelo menos no sentido de vamos preservar o alimento, né? Em vez de simplesmente destroçá-lo. E tentar preservar o mínimo de cagadas possíveis, né? E isso dá para perceber no fato dele estar fugindo dos balões
E dá para perceber também no fato dele não querer se meter em confusão de jihad entre a camarilha e os anarcos. Então, eu vejo ele como um personagem de que eu vou tentar sobreviver, custe o que custar, e levando as pessoas com quem eu me importo junto comigo. Mas se não quiser, cada um no seu quadrado. Minha pele, eu vou cuidar dela. Então eu vejo ele muito nesse sentido. Não diria que ele é egoísta, mas eu acho que o termo mesmo que a gente cunhou aí seria o covarde, eu acho, para ele. Até então, né? Não sei se ele vai se demonstrar em alguma cena aí que ele possa quebrar essa imagem que está sendo formada dele. Edmir, suas impressões? Então, o Gangrel, ele é um personagem que, apesar de vocês colocarem como assustado, como não tão ativo, talvez, né? Eu acredito que ele tem potencial de ser explorado, mas que não está sendo. Talvez essa seja a grande questão, né? Ele é um personagem antigo. Talvez, para o contexto de jogo, ele não seja aquele personagem que está mais propenso a se envolver com todas as cagadas da sociedade vampírica. Então, o fato dele estar ali, dele ter um sangue forte, um sangue potente, bora dizer assim, pode significar que, seja por covardia, ou seja por ser poderoso, mas humilde o suficiente para não se envolver com certas questões, ele possa estar na dele. Certo? Eu acho que tem diversas coisas que podem ser exploradas, tipo a relação do Gangrel com os lobisomens, como é que isso está, certo? A gente não tem só lobisomem no cenário, né? A gente tem outros licantropos, a gente sabe que os Gangréis, eles, pelo andar do jogo, né, tiveram um êxodo saindo do urbano de Belém, mas Belém ainda continua sendo uma metrópole amazônica extremamente verde. Quando a gente fala de Belém, a gente pensa numa Belém metropolitana, numa Belém cuja estrada vai até a cidade de Castanhal, e nessa estrada praticamente tudo hoje já tem urbano, já tem urbanização, né? Mas tem muito verde na cidade. A gente tem uma zona contígua de verde, se a gente for pensar no Parque do Tinga, né, do Curiol Tinga, mais as zonas verdes dos municípios de Ananindeua, Amarituba, Benevides, gigantesca. O contexto de cidade, ele é muito menor do que o contexto florestal, digamos assim, da Belém metropolitana. Certo? A quantidade de território que a gente tem na Belém metropolitana, que é verde, é gigantesca. A ocupação urbana, ela é muito menor do que o espaço verde que a gente tem em Belém. Pra vocês terem ideia, Belém tem um cordão de ilhas, certo? Na frente dela. E esse cordão de ilhas, só a Ilha das Onças, ela já pega, digamos assim, em termos de quantidade de território, quase toda a zona central de Belém, se a gente fosse comparar, né, tamanho. Então, o que o Gangrel tem para se preocupar para além do que a questão da sociedade vampírica e as coisas que ocorrem entre os membros em todo esse território? Certo? Talvez seja uma boa coisa para se pensar em relação a essa não tão atuante ou talvez covarde, né, postura dele perante a sociedade vampírica. Eu acredito que ele tem muito mais coisa para se preocupar para que os membros estejam aí, né, tipo, curtindo a sua urbanidade. Sim, com certeza. Nemesis. Eu não acho que ele é covarde, não. Eu concordo com o Ed. Eu acho que o que ele é? Ele é um sobrevivente. Todo sobrevivente, ele vai tentar fazer as escolhas que são mais palpáveis para eles. Ele não vai ficar se desgastando por coisas desnecessárias. E a jihad, querendo ou não, para alguns, é uma babaquice. Vamos falar da forma mais direta possível. Então, o Gangrel, ele tem esse desapego com a questão da jihad, ele tem essa preocupação dele tentar achar um lugar que ele possa continuar sua existência como imortal. E o João Caminhante, ele segue por esse aspecto.
Aí o que acontece? Para quem não. Como o próprio Ed falou, quem vive na vida urbana vai ver ele falando assim: pô, por que ele está fazendo aqui? Por que ele está participando? É uma atitude covarde ele estar saindo daqui e simplesmente fazendo. Só que não, ele está falando assim: pô, eu não vou conseguir lutar essa briga política, eu não vou conseguir fazer a diferença. Então, eu vou construir um lugar que eu possa viver minha não existência sem ter dor de cabeça. Isso é uma atitude de um sobrevivente. E aquela coisa, como eu falei no início também, recuar para alguns que pode falar que é um ato de covardia, não, é uma tática de guerra. Tem momentos que você tem que recuar para você poder ter espaço para poder bater depois. Se a pessoa continuar perseguindo, tem isso. Vamos lembrar que rato, quando fica encurralado na parede, quando ele fica totalmente pressionado, ele bate pra caramba. Então, da mesma forma, é um gangrel. Ele quer ficar na dele, mas se você pressiona um gangrel demais, ele vai com tudo. Eu penso dessa forma. E vendo o João Caminhante, eu gosto bastante, porque ele faz ele consegue ter uma conversa interessante com os personagens, toma umas atitudes que realmente, para alguns, o que é divergente faz para mim faz todo sentido. Então eu estou me divertindo muito com isso. Perfeito. Bom, chegamos ao final aqui das ilustrações. Vamos agora aos anúncios e novidades do projeto. Já que fizemos aqui... Você vai pagar no salário, né, Haga? Oi? Você vai pagar no salário, né, Haga? Galera, só para vocês saberem, aqui é tudo no amor ao jogo. É tudo voluntariado. A galera aqui gastando seu tempo e seu... Você falou que não era amor, não, era salário, pô. Boa. Vamos lá. Vamos aqui a primeira informação, galera. Vou deixar a parte das ações entre arcos para o final. Vou falar aqui da questão dos cadastros. Sim, galera. A gente está abrindo cadastro de jogadores e narradores. Não é que nós já temos vagas disponíveis, principalmente para jogadores e jogadoras participarem. É que há uma certa demanda, de vez em quando alguém é procurado, quando eu digo alguém, seja a Ali, seja o Nemesis, seja o Edmir, alguém é procurado para saber como faz para participar. Então, como eventualmente surgem vagas ou até novos narradores e narradoras possam surgir no projeto, é importante a gente ter arrumado a contato das pessoas que querem eventualmente participar do projeto. Então, a gente está criando aqui um cadastro de jogadores e jogadoras para que vocês possam ir lá, colocar as informações básicas para que a gente saiba como você quer participar do projeto. Vou mostrar aqui na imagem para vocês, aí embaixo na telinha está aparecendo a página do blog. Vocês vão aqui direto, olha, onde tem cadastro de jogadores e jogadoras e narradores e narradoras. Na página vai aparecer tanto o link para o cadastro de jogadores e jogadoras, quanto o link de cadastro para narradores e narradoras. Então, deem um pulo aí, preenchem as informações e aguardem nosso contato para que a gente possa trazer mais informações para a participação de vocês no projeto. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Tem mais jogadores e mais narradores. Pronto. Ed, algum comentário? Eu acho que é importante falar que essa demanda, né, ela se dá devido à quantidade de jogadores no jogo, né? Tipo, a gente hoje tem uma sistemática de que cada narrador ele está narrando para 2 côteres que tem um tamanho total, digamos assim, de 4 personagens cada uma. Ou seja, hoje somos 4, então temos 8 e 8, 16, a gente tem 32 jogadores no projeto, certo? Então, a 32 não, porque eu só estou com uma coterie ainda, né? A segunda coterie ela ainda não fechou. Então, a gente teria cerca de 28 jogadores no projeto. Quanto mais jogadores se interessarem em participar, mais demanda a gente vai ter de narradores. A sistemática do V5, ela direciona para que o jogo ele seja centrado na organização das coterries. Então, o que isso significa? Tipo, não vai ter um jogador responsável por um clã, um narrador responsável por um clã, desculpa. Não vai ter um narrador responsável por um plot. Cada narrador vai utilizar os NPCs, vai utilizar
as plots que são direcionadas a clã, por exemplo, dentro das coterries que ele está narrando. Ou seja, não tem uma demarcação de território entre os narradores. A única questão os narradores eles precisam estar conscientes e concisos em relação à ambientação geral do jogo. Ou seja, dá muito mais trabalho. E quando a gente for utilizar isso, a gente vai utilizar para as coterries que a gente vai estar narrando. Certo? Mas aí o narrador ele vai ficar só com aquelas coterries? Talvez sim, talvez não. Tipo, é possível que no futuro a gente faça um rodízio, por exemplo. Tipo, vou narrar para aquela coterrie, vamos dar uma modificada, até para poder a gente não enjoar, né? Mas independente do que vier a acontecer, a sistemática é essa. Tipo, tem demanda de jogador querendo entrar. A gente vai precisar de novos narradores. E cada narrador vai se centrar em até 2 coterries. Perfeito. Ali. Bem, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Eu acho que o Edmir colocou já bastante coisa pautada aí. Eu acho que a questão dos formulários é mais para a gente, a partir de então, já que a gente cresceu rápido, né, em pouco tempo, para a gente deixar as coisas organizadas, para a gente não se perder daqui para frente e poder ter um controle desses cadastros, né? Controle de saber quem é que está querendo entrar no projeto para narrar, quem já está dentro do projeto e quer narrar, mesmo que isso não venha acontecer daqui para semana que vem, mas que a gente tenha essa ideia já geral e poder planejar a partir daí. E é a mesma coisa com novos jogadores. Perfeito. Não sei se ficou claro para quem está assistindo a gente, mas o Comunidade Belém Noturna, ele não tem esse nome de comunidade à toa. Os narradores também são jogadores. Logo em breve, o Nemesis já joga, a Ali também já joga, logo em breve o Edmir também irá jogar, e eu tô doido para viabilizar a minha toreadora Margarida Cruz, a artista de Technomelody. Tô doido para botá-la em ação no cenário. Vamos lá. E é interessante uma coisa, porque o Ed ele falou uma coisa legal aqui, que da gente fazer a revisão alternando as coterries, porque vai ser massa um dia, porque, por exemplo, porque a gente em algum momento quiser interagir com o teu personagem, vai acontecer, ou então que por acaso quiser interagir com outro personagem que eu poderia estar narrando, aí isso vai gerar essa possibilidade pra gente. Verdade. Bom, vamos agora à última parte que a gente resolveu deixar para o final, que tem a ver diretamente com aqueles que já jogam aqui no projeto, porque tem a ver com a tão desejada ações arcos, que a gente vai chamar de interlúdios, é isso mesmo, meninos? Por mim sim, eu curti. Ações de interlúdio tá bom pra mim. Tá, porque inicialmente a gente tinha colocado entre arcos, mas a gente vai mudar isso, viu, galera? Acabou, a expressão que vai permanecer é interlúdios. Mas vocês podem encontrar agora no blog, aqui onde tem ações entre arcos, entre parênteses, inatividade. Vamos ler aqui para vocês, isso é importante para que vocês tenham noção do que... Neves, é tu que tá batendo? Beleza. Vamos ler aqui, é importante que vocês tenham noção de como vocês vão proceder quando vocês quiserem que o personagem de vocês realizem ações quando não estiverem atuando dentro de um arco. Vamos lá. Vou ler aqui na íntegra porque é importante vocês terem noção. Esta página é direcionada aos jogadores e jogadoras que atuam no projeto. Aqui são apresentadas as regras que deverão ser seguidas no que se refere às ações de seus personagens durante os períodos de inatividade, que são aqueles transcorridos entre os arcos que seu personagem participar. Durante o período de inatividade do seu personagem, ou seja, que não estiver participando de um arco de narrativa, você pode e deve mandar para os ou as narradores ou narradoras suas propostas de ações que você gostaria de fazer durante o período inativo até voltar a jogar novamente. O procedimento a ser tomado é: primeiro, cada jogador tem direito a 2 ações não acumuláveis no período entre arcos. Segundo,
Após receber as ações, os narradores irão decidir se necessita de testes, mais detalhes ou até mesmo resolver na mesa em si. Terceiro, onde enviar as ações? As descrições das ações deverão ser registradas na ficha oficial do projeto de seu personagem, no final do arquivo. Quarto, personagens sangue fraco com a qualidade bebedor diurno têm uma ação extra. Os tipos de ações possíveis de serem realizados nos entre-arcos são: construir. Você pode projetar, construir ou consertar um objeto que tenha consigo. Talvez testes sejam necessários. Investigação. Você pode usar suas perícias, antecedentes e disciplinas, onde apropriado, para pesquisar e investigar pistas que obteve durante o último arco ou algo de sua pretensão futura. Patrulha. Você pode patrulhar seu domínio para saber o que está rolando para não ter surpresas, tanto no mundo mortal quanto no sobrenatural. Improvisar. Você quer obter um objeto específico ou marcar uma reunião com uma figura importante? Isso representa você fazendo bicos, conhecendo as pessoas certas, prestando favores, etc. Alimentar-se. Se você não fizer esta ação, começará o próximo arco com fome 3. Se alimentar entre os arcos garante os seguintes benefícios: começar o próximo arco com fome 1, começar o próximo arco com fome 2 e uma ressonância da sua escolha. Observação 1. O antecedente rebanho pode ser utilizado para nulificar esta ação, bem como emprestar para outros da sua coterie, mas não poderá ser usado no arco jogado. Observação 2. Teste rápido de alimentação. Próximo. Manutenção. Escolha 2 vantagens entre contatos, fama, influência, recursos e rebanho para realizar a manutenção das mesmas. Caso não faça uma manutenção a cada 3 arcos, você perde a vantagem. Aprender disciplinas. Todas as disciplinas que você tenha pontuação, você pode desenvolver de forma inata, seguindo a regra de aprendizado do livro. Porém, para aprender disciplinas de fora do seu clã, você precisará de um professor, além de beber do sangue deste vampiro, imbuindo um possível lapso de sangue. Para aprender feitiçaria do sangue, rituais, cerimônias e alquimia de sangue fraco, você também precisará fazer uma ação de investigação ou improvisar. Galera que estiver jogando, fique atento, é isso que vocês deverão seguir a partir de agora. E aí eu vou passar a palavra para a Alistra, que foi a pessoa que mais esteve à frente de pesquisar e construir essa proposta para a gente. Ali, seus comentários. Bem, seguinte, para quem está assistindo a gente, e já pode repassar aí para os coleguinhas, essas ações são entre arcos dos arcos que vocês estão jogando. Então, por favor, não confundam com... vou fazer entre um arco que aconteceu de uma coterie, de uma outra coterie, de uma outra coterie, de uma outra coterie, antes de chegar na minha de novo. Então, vamos utilizar um exemplo atual. Tá rolando o arco da coterie Lobo Caminhante, né? O pessoal de Castanhal, agora nesse momento, às quartas-feiras, né? E quando acabar esse arco deles, eles podem fazer essas ações entre esse arco e o próximo arco que eles irão jogar. Então, como a perspectiva do projeto é ficar um mês jogando, um mês inativo, enquanto a outra coterie do narrador responsável vai estar sendo jogada no arco em si, então seria um mês jogando e um mês utilizando essas ações de interlúdio. Fora isso, eu tinha dado uma pesquisada em alguns projetos parecidos com o nosso, né, de By Night, do V5, de como utilizava essa mecânica. Fui atrás também de regras do LARP, né, do Mind's Eye Theater, né, que é o teatro do olho da mente. Isso são as regras de live action, só que como a gente não está jogando live action por conta da pandemia, também isso não era aplicável, até porque as regras lá, a ficha é feita de maneira diferente.
Então, tentei esboçar algumas coisas que eu pesquisei na internet e deixar de maneira mais sucinta para não complicar tanto o fator das ações interlúdios para a gente conseguir ainda fazer coisas que a gente não tinha conseguido fazer na mesa ou que a gente quer preparar terreno para a próxima mesa, né? No caso, o próximo arco que a gente irá jogar. E fora que quando a gente vai assistindo os outros arcos que estão rolando, vai surgindo ideias e nem sempre a gente consegue fazer essas interações com outros personagens. Então, essas ações de interlúdio ajudariam a fazer isso também. Perfeito. Nemesis, seus comentários. Vai ser interessante isso, vai ajudar. Como a Alistair falou, isso vai começar a vigorar a partir de agora. Então, é bom, antes que o pessoal comece a se movimentar para fazer isso, tenha em mente que quando a primeira Coterri que vai ter o acesso realmente vai ser a do que o Haga está narrando, o Lobo Caminhante. Então, não se afobem, vai chegar a hora e o momento para vocês fazerem uso desse recurso, não tenham pressa. E, bom, acho que isso aí vai ser bom agora, porque muita gente ficava com essa dúvida e a gente agora conseguiu bater o martelo para consolidar. Depois eu vou conversar umas outras coisas, porque sobre o negócio da disciplina, eu acho que a gente botou, mas eu acho que passou em branco. Mas depois a gente conversa particular. Perfeito. Edmir. Então, acho que é um tutorial útil, né, para os jogadores irem se habituando com o que eles podem fazer nesses interlúdios. A proposta do projeto, ela é bem clara no sentido de que as coterris elas vão estar ativas durante os arcos. Mas aí, entre um arco e outro, o que o personagem pode fazer? Então, isso daí já tira bastante dúvida e fala um pouco também de como o projeto vai utilizar as regras, né? O V5, ele é um projeto, ele é um RPG de atualização do universo antigo do Vampiro, mas que ainda é muito novo. Então, tem várias coisas que ainda precisam se adequar com a dinâmica de jogo. Então, os projetos como o Belém Noturna, que estão se propondo a utilizar essa sistemática, com certeza vão, assim como outros, né, projetos, vão ter que encarar a utilização das regras e a adaptação dessas regras no contexto jogável, certo? Então, acredito que reunir essas propostas dentro de um tutorial para os jogadores é muito importante. E aí já tem pano para manga para o pessoal já ir se habituando, né, e pensando no que vai fazer entre uma narração de arco e outra. Perfeito. Para finalizar, eu vou pedir para que cada um dos três aqui presentes fale do que está bolando maldades para as suas futuras narrativas que estão por vir. A começar pela Ali. Eu estou bolando algumas coisas malignas em Ananindeua, né, com o pastor Rosário. Então vamos ver se esse principado de Ananindeua vai sair ou não, né? Vamos ver o que caminhos vão se seguir a partir daí. E também, pelo que aparenta, e isso eu já conversei com o pessoal da minha coterri, que eu vou narrar, vai ter muitos problemas religiosos na região, né? Então, já trazendo isso pelo próprio NPC do Pastor Rosário, mais outras coisas que os personagens novos, né, que vão adentrar esse território estão trazendo. Parece que vai ter muito embate religioso ali, o que pode acabar se espalhando para o resto do cenário, será? Nemesis. Bora. Eu vou falar da primeira Coterri, que é da Camarilla. Eu vou fazer aquilo que eu acho que todo mundo quer quando você está jogando jogo de Camarilla. É o jogo da Jihad. Então vai ser o jogo do poder. Vai ser agora que é o momento de cobra comendo cobra. Então vamos ver como é que vai ser isso. Então vai ter muitos jogos políticos, vai ser jogo de interesse, vai ser
apunhalada pelas costas, não dentro da Coterri, gente, pelo amor de Deus, a gente não quer isso. Ninguém quer isso. Então, vai ser aquela coisa que vai ter NPC que vai ser apunhalado, vai ter NPC que pode fazer novas alianças. Então, essa é a ideia que eu quero trabalhar. Fazer com que o jogo da Camarilla se torne uma coisa mais densa. Obviamente que se tiver ação, vai ter ação, se tiver um terror também, vai ter terror, tudo respeitando na medida correta. E no jogo dos anarquistas, bom, todo mundo está querendo saber o que os digi-escolhidos da Anitta vão fazer. E obviamente que, tipo, se ela vai ser um prato cheio para anarquia, obviamente que a gente vai fazer ela consolidando seus planos, junto com essa Coterri. Então vai ser uma ideia de, tipo, construção mesmo. Para quem é antigo, vai lembrar do antigo Age of Empire, então vai ser algo nesse sentido também. Firme. Edmir, sua vez. Então, eu acho que dos 3 narradores, dos 4, né, contando com Haga, eu sou o mais novato dentro do sistema narrativo do Belém Noturno, certo? Eu tenho aí lá uma experiência de bote mais de 20 anos de RPG, narrando quase isso também, mas eu sou muito novo nesse cenário para poder chegar e falar sobre que tipo de coisas a gente está planejando para fazer. Apesar do Haga ter sido muito aberto, né, para sugestão de propostas, mas mesmo assim eu ainda tenho procurado, tipo, para ele, assim como os outros narradores, a Listra, o Nêmesis, para poder configurar o que vão ser os plots da narrativa. O que eu posso adiantar, o que eu posso falar para falar a verdade, né, para não estragar a brincadeira da surpresa, é que eu tenho uma sistemática de narração que ela é muito concisa. Ela se baseia principalmente na adaptação do cenário real ao cenário fantástico, que é o propósito do RPG, né? A gente trabalhar nesse mundo de fantasia sobre a realidade, ainda mais no contexto do World of Darkness, e que dentro dessa adaptação, certo? Pegando o momento político, não político de politicagem, mas o momento político que a gente está vivendo no Brasil, né? Que tem lá suas conturbações. Pegando a pandemia em si, né, que é o grande plot do momento, trazendo isso para o contexto de jogo num ambiente macro, só que a partir da visão da realidade local. Então, a Coterri para a qual eu vou estar narrando, ela vai ter muito mais o que se preocupar, certo? O nome da Coterri, vou adiantar, né? Sindicato. O sindicato ele vai ter muito mais com o que se preocupar em relação aos seus problemas domésticos, que tem toda uma transversalidade com o que está acontecendo a nível mundial, a nível nacional e a nível local também na cidade de Belém, mas eles vão ter algo para se divertir, certo? E para se direcionar. Ou seja, a narrativa para Coterri Sindicato, nesse primeiro momento, ela vai ser muito intimista, vai ser lidar com os problemas de casa, certo? Vai ser lidar com os problemas externos, mas como eles afetam dentro do território, como eles afetam os personagens de forma individual e de forma coletiva, né, em grupo. Porque, afinal de contas, isso é um conceito difícil de se trabalhar com jogadores antigos de Vampire, certo? Geralmente, vampiro é todo mundo, Gerard, quase ninguém quer saber de Gerena, Golconda passa longe, entendeu? Tipo, a Gerena que eu digo é tipo assim, foda-se os anciões, tipo, eu estou preocupado em derrubar aquele que está aqui do meu lado, que é uma pedra no meu sapato. Então, muda um pouco esse contexto, né, na proposta do V5 de trabalhar as Coterris. Então, e eu estou com um grupo que é só de jogadores de também lá os 20 anos de RPG. Então, trazer essas problemáticas para serem lidadas em grupo, trabalhar essa coesão do grupo contra fatores externos, mas também internos dentro desse conceito de território, vai ser o foco da minha narração, pelo menos nesse primeiro arco, certo? Lógico que fazendo todos os ganchos para questões comuns, certo? Entre outras narrativas para outras Coterris. Mas uma coisa que eu posso adiantar é que tem um plot local que é bem interessante, que vai ser muito explorado,
certo? Dando já aí esse retorno, né, de spoiler para quem estiver ouvindo, não só para Coterri, mas eles vão estar num território que abrange o bairro de Fátima, na Matinha, certo? E ali ocorrem algumas manifestações que são um pouco desvirtuadas quando a gente pensa em Belém do Pará, né? Tipo, Belém do Pará, tu pensa logo o quê? Círio de Nazaré, certo? Mas existem outras manifestações ali que ocorrem nesse bairro e que são importantíssimas para diversas outras religiões que não só a católica. Então isso vai ser um pouquinho do que vai unir esses jogadores em torno de um plot geral, certo? Eu não vou falar muito mais sobre isso, né? Nem vou falar qual é o nome dessa manifestação. Quem é de Belém, que conhece um pouquinho, pode até procurar sacar, né? Mas ela acontece todo mês de maio ali no bairro de Fátima. Então isso já vai ser um gancho de plot que vai amarrar diversas coisas dentro da proposta geral do projeto e que a gente não pode comunicar aqui, né? Senão vai perder a graça, né? A graça da surpresa para os jogadores. Esses fatores são fatores que podem afetar não só a Coterri do sindicato, mas também todo o outro contexto regional, né, do jogo que está se desenvolvendo nas outras Coterris. Assim como ações de uma Coterri que está em Castanhal ou em outro bairro de Belém, também podem ter, digamos, a sua influência mais geral no contexto da história. Então, acho que a narrativa ela vai ser bem construída. A gente tem narradores que estão bem conectados, discutindo como os plots vão se amarrar dentro de um contexto geral, mesmo a gente trabalhando com foco nas Coterris. Perfeito. Então, galera, esse é o recado dos narradores e narradora do projeto. Já temos o primeiro arco dessa rodada já acontecendo e muito em breve os arcos destes que falaram com vocês. Então, chegamos ao final desta edição de anúncios e novidades. Esperamos que vocês tenham gostado, principalmente das ilustrações, que a gente amou essas ilustrações e com certeza outras ilustrações virão. A próxima que já está sendo elaborada é do Pastor Rosário. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui, por terem participado com a gente aqui no chat. E vou pedir para a Listra, Nêmesis e Edmir, junto comigo, darem um tchau para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais.